Fala corintiano, fala corintiana, esse aqui é o canal do Isola, muito corintianismo, corintianidade e, é claro, Corinthians. Se você não segue o canal, aproveita, faça isso agora, depois se curtir o vídeo deixa o like, comenta aqui embaixo que eu vou te responder. E vamos lá que a resenha do Timão hoje tá pegando fogo. É final de domingo aí, todo mundo de cabeça quente, não é? O Timão foi derrotado pelo São Paulo no clássico majestoso jogado lá em Brasília. E sim, tem muita polêmica no ar, é que a gente não vai fugir da raia. O que não faltou foi lance pra gente discutir depois da partida. E mais uma vez, como é comum no futebol brasileiro, a arbitragem tá no centro da conversa. Aliás, se você já acha que teve polêmica, vai comentando aí embaixo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso no decorrer desse vídeo. O Corinthians entrou armado para jogar naquele famoso 4-4-2 losango que o técnico Ramon Dias, junto com seu filho Emiliano, colocaram aí como esquema ideal. A gente viu que o esquema começou realmente a dar certo, povoou bem o meio-campo, fechou as duas pontas ali do próprio meio-campo, sem necessitar daquele apoio dos atacantes ou dos laterais, muitas vezes liberando os laterais para passar e abrindo o losango na hora de marcar, formando uma linha de 4, fechando o losango para jogar no meio quando necessário, colocando os atacantes pela ponta e dando possibilidade para o camisa 10 de ocasião, Garro ou Coronado, entrarem um pouco mais próximos da área. O esquema ficou versátil, ficou dinâmico e só pôde ser possível depois que o Corinthians conseguiu fortalecer o seu elenco, trouxe algumas contratações de peso e a gente sabe disso. Então, nada mais justo, nada mais certo que o Corinthians entrar com esse mesmo esquema de jogo. O Ramon Dias entrou com os 4 defensores, 5 na verdade, o Hugo Souza jogando no gol, acho que não tem contestação para ele, dupla de zaga formada pelo André Ramalho, o nosso melhor zagueiro, o cara mais constante até então. Do lado do André Ramalho ele preferiu o Kaká. Foi dito pelo Emiliano que foi preferido o Kaká pela velocidade dele, o que até é compreensível num jogo como esse. Depois o Kaká a gente jogou nas laterais aí com o Fagner pela direita, pela sua experiência em tese, né, jogar clássico. Pela esquerda, Matheus Bidu, que melhorou muito, né, o Matheus Bidu, aliás, um ponto à parte que a gente precisa comentar, ganhou confiança, vem fazendo bons jogos, tanto no apoio quanto na marcação. E ontem ele foi sim referência, inclusive em roubadas de bola, a gente tem estatísticas fortes a respeito disso. Na linha de meio campo, no losango, o primeiro homem, o Ramon acabou escalando o José Martínez, que vinha de bons jogos. José Martínez é o Brujo, um cachorrão ali da volância corintiana, fez um grande jogo pela Copa Sul-Americana. Nas laterais dos losangos ele começou com o Breno Bidon jogando pela esquerda e começou com o Charles jogando um pouco mais pela direita. Aí eu já vou fazer um adendo, não me agrada muito esse tipo de posicionamento pelo seguinte: o Bidon não é um cara que marca muito, ele compõe posição, mas não marca tanto. No entanto, ele é bom para jogar, ele é bom para apoiar o Rodrigo Garro ou o Coronado ali na parte de transição do meio campo para o ataque, porque ele tem uma boa habilidade, ele tem visão de jogo, ele consegue fazer limpeza de bola, segura um pouco mais a bola, protege bem com o corpo apesar do seu tamanho. Porém, do outro lado, o Charles é um jogador mais pesado, mais de marcação. Então, meio campo, por vezes, me parece que fica um pouco torto quando jogam os dois desses lados. Eu gosto mais quando o Ramon opta ou por 2 volantes um pouco mais fortes, um Charles, por exemplo, se tivesse um Alex Santana do outro lado, um Alex Santana na composição, junto com o Martínez, para dar um pouco mais de força nessa roubada de bola e deixar o Garro um pouco mais livre. Ou então ele joga ali com 2 pontas desse losango um pouco mais leves. Ele entrou com o Bidon de um lado, ele tinha a possibilidade, por exemplo, de iniciar o jogo, eventualmente com o próprio Coronado jogando ali naquela posição, né? Por mais que o Coronado a gente saiba que não funciona muito bem no processo de marcação, mas ali você consegue fazer um ajuste, hora com o Coronado, hora com o Garro voltando para aquela posição e liberando um dos dois para fazer a aproximação com o ataque. Eu acho que a gente teria um pouco mais de possibilidade. Tanto é que a gente já fala um pouquinho sobre essa transição dessa linha de meio campo. Um pouco mais na frente no ataque, entrou com uma dupla que vem dando certo nos últimos jogos, né? O Yuri Alberto e o Romero. Yuri Alberto e Romero vêm se completando muito bem, né? Ambos não são grandes matadores, mas os dois têm uma característica muito interessante: eles jogam de forma vertical e fazem bem o facão. O que é o facão na gíria do futebol? É quando o atacante está jogando de um lado do campo e de repente ele faz uma diagonal para o meio entrando na área, aparecendo de surpresa atrás de um zagueiro, de um dos 2 ou 3 zagueiros da composição de zaga do adversário. Tanto o Yuri quanto o próprio Romero tem essa condição, essa qualidade pela velocidade. O Yuri é até mais rápido, tem mais explosão que o Romero, mas não tem essa qualidade de posicionamento que o Romero tem.
O Romero tem algumas deficiências técnicas, sim, né? Assim como o próprio Yuri tem, só que o Romero ele faz muito bem essa questão do facão. Então ele tem ele é muito ligado nessa questão do posicionamento. Você pode perceber que sempre ele tá de um lado do campo quando ele recebe a bola, mas quando o Yuri Alberto tá com a bola ou o Garro tá com a bola e prepara um passe, um lançamento, você pode ver que ele sempre projeta nessa diagonal e é por isso que ele andou fazendo muitos gols nos últimos jogos. O Romero tem bastante essa qualidade, realmente, a qualidade tática de fazer esse facão e até por isso está jogando ali do lado do Yuri Alberto, um ataque que começou a funcionar de alguns jogos para cá, é inegável. E então foi assim que o Corinthians entrou com essa formação, tentando barrar ali um esquema que era um 4-3-1-2 do São Paulo. O São Paulo que vinha de uma eliminação muito sofrida por Botafogo do Rio no meio da semana na Libertadores, nos pênaltis em casa, com pênaltis perdidos pelos seus ídolos. Então o Corinthians tinha tudo para aproveitar essa oportunidade e pontuar. E a gente tem até que falar, né? A tabela foi generosa com o Corinthians, os resultados da rodada foram generosos. A gente teve a derrota do Vitória da Bahia, tivemos o empate do Juventude, o empate do Red Bull Bragantino, a gente teve a derrota do Fluminense pro Atlético Goianiense, cara, lá em Goiânia o Atlético não ganhava de mais ninguém, foi lá e ganhou do Fluminense. Então a gente teve derrotas aí de adversários diretos. O Criciúma perdeu do Bahia de 1-0. Coringão com um empate saía da zona de rebaixamento. Então ali era um jogo que o Corinthians tinha que entrar para jogar de uma forma taticamente muito precisa, né? Com mental forte, e o momento era propício para isso, porque o Corinthians vinha de ótimos resultados nas últimas 6 rodadas, eram 5 vitórias, cara. Não tinha porque a gente não acreditar que o Coringão saísse com pelo menos um ponto. Eu acreditava, na verdade, na vitória. E aí vamos falar um pouquinho do jogo agora. Olha só, o jogo começa de que forma muito truncado, né? Como tinha que ser num clássico. Os dois times se pegando, a gente teve bastante contato físico no meio campo. E aí um ponto que eu abro, uma observação, a arbitragem brasileira nesse caso. A arbitragem brasileira é extremamente intervencionista na partida de futebol, tanto ela quanto o VAR. O VAR, na verdade, ele reflete a nossa cultura de arbitragem. Cara, o árbitro brasileiro, ele para o jogo por qualquer contato. A gente tá vendo, eu tava vendo jogos tanto da Libertadores no meio da semana, quanto os próprios do Corinthians na Sul-Americana, e você vê os árbitros chilenos, uruguaios, argentinos, eles deixam o jogo rolar, cara, eles não param o jogo por qualquer falta. E aí tem gente que vai falar assim, mas não para por qualquer falta e aí vai perder a condição de controle do jogo. É o contrário, gente. Quando os jogadores que são malandros, tá, percebem que o árbitro não para o jogo por qualquer faltinha, eles deixam de ficar catimbando tanto. Então, não é qualquer faltinha que os caras vão cair, porque eles já estão ligados que o árbitro não vai parar o jogo. E se não parar e o cara perde uma bola no meio campo e sai lá um 3-2 na zaga, vai ser crucificado pela própria torcida, porque ficou lá catimbando no chão. Então, quando o cara percebe que o árbitro não dá a primeira, a segunda, a terceira falta, ele começa a jogar. E aí os caras continuam trombando de fato, mas o jogo fica administrado pelos próprios jogadores. E o árbitro argentino, o árbitro uruguaio, o chileno, o árbitro colombiano, muitos deles, existem alguns que são realmente ruins, tá? Mas muitos deles têm essa qualidade de deixar o jogo rolar. E aí eles preparam os cartões para jogadas que são mais, de fato, próprias para cartão amarelo, próprias para cartão vermelho. E não é sempre também que eles admitem que o VAR venha interferir. Eles seguram muito bem, matam muito bem suas decisões. Então a gente vê que a orientação do quadro arbitral de alguns países, ela é bem diferente da brasileira. A brasileira intervém em todo e qualquer lance. E o árbitro que apitou Corinthians e São Paulo aí, ele é um bom árbitro, tá? Historicamente falando, ele tem boas notas de arbitragem, se a gente for pegar. Só que ele é um cara novo, ele é um cara que talvez não tivesse aí com a cancha para pegar um jogo desse nesse momento, porque era um jogo muito tenso. O Corinthians precisava do resultado de qualquer jeito, o São Paulo vinha de uma eliminação e é um clássico, a gente sabe que é um clássico, sempre sai faísca. O São Paulo entra lá com Caleri e Luciano na frente, são dois jogadores que são catimbeiros, que sempre cavam confusão. Inclusive o Luciano sempre também acaba sendo expulso em alguns jogos, alguns clássicos, mas o Corinthians, cara, em todos os últimos clássicos com o São Paulo, teve jogador expulso, sempre envolvido em jogada com o Luciano ou com o Caleri, tá? Então assim, Lucas costura muito pelo meio, cava os cartões amarelos, como fez ontem, né? Cavou o cartão amarelo, inclusive em cima do Fagner, e aí o Luciano e o Caleri fazem o resto do trabalho, que é catimbar em cima dos caras. Então a gente vê a arbitragem do jogo toda hora interferindo. Jogador toma um totozinho no meio campo, conversa. E aí os jogadores percebem que o árbitro vai dando espaço, eles começam a crescer pra cima do juiz, cara. E aí o jogo vai começando a ficar muito complicado. Chega uma hora que o juiz começa a sentir que a autoridade dele tá sendo desafiada. O que ele faz pra baixar a bola? Ele começa a dar cartão amarelo em qualquer falta, né? Então a gente começa a pegar algumas faltas que começam a não ter critério pra marcação de cartão amarelo. Algumas ele começa a querer deixar seguir depois de um primeiro cartão amarelo no jogo, perdendo o próprio critério dele do começo do jogo, que era de muita intervenção.
E algumas outras ele começa a querer parar com cartão amarelo numa primeira intervenção de um atleta, né? Quando eu falo a primeira, vamos falar aqui do Fagner. O Fagner, ele é conhecido por ser um jogador um pouco mais bruto, né? Um pouco mais violento. E de fato, cara, o Fagner tem um histórico e ele precisa botar a mão na cabeça porque os árbitros olham para ele diferente. Não tem como falar que não. Os árbitros olham para ele diferente, estão preparados já para marcar ele, tá? Só que a gente teve lá alguns lances por aquele lado esquerdo do ataque do São Paulo, que é o corredor direito do Corinthians. O Charles não estava dando conta de fazer o primeiro combate no Lucas. O Superdia colocou o Lucas para jogar em cima do Charles, porque o Charles é mais pesadão de fato. Apesar de ser mais alto, é mais pesado. Então toda hora o Lucas, ele procurava jogada individual para cima do Charles. E vira e mexe ele conseguia dar um primeiro drible no Charles, né? Então acontecia que o Fagner tinha que largar a linha de 4 e subir para fazer a cobertura. Só que o São Paulo, quando o Lucas dava aquele primeiro corte, um jogador do meio do São Paulo se deslocava para fazer aquela tabela com o Lucas e muitas vezes alguma triangulação. E nessa o Fagner ficava muito exposto, porque se ele não chegasse para matar a jogada, de alguma forma ele ia ficar exposto nas costas dele mesmo, né? Com a infiltração de algum zagueiro por trás, deixando a zaga do Corinthians no mano a mano com o ataque do São Paulo. Então o Fagner, ele já tem essa característica de chegar um pouco mais forte e de fato na primeira bola, onde ele faz a primeira falta dele no jogo, ele dá uma chegada um pouquinho mais dura em cima do Lucas. Só que, gente, na boa, aquela falta, com todo respeito, não é uma falta para cartão amarelo. Não é uma falta para cartão amarelo. A gente já tinha tido algumas intervenções no jogo de alguns outros atletas, até do Corinthians, inclusive, tá? Mas também do São Paulo, com mão no queixo ali, que o juiz não fez nada, ele sequer parou para dar falta, tá? E aí o Fagner vem e faz a primeira dele do jogo. O Fagner é capitão do time. O capitão do time, ele tem a condição de ser o cara que vai bater um papo com o juiz. Vai trocar uma ideia, o juiz é para chegar nele, pedir para baixar a temperatura do time. A figura do capitão é essa, é representar a equipe. E quando o Fagner vai conversar com o juiz, numa boa, tá? Sobre a falta feita no Lucas, dizendo que ele fez assim, né? O juiz já chega, tira o cartão e mete um cartão amarelo nele. E aí quando o juiz dá um cartão amarelo pro Fagner naquela altura do primeiro tempo, ele gera um problema muito forte ali, porque a gente estava exatamente naquele corredor onde o time estava enfraquecido, porque o Lucas jogava em cima do Charles, que não estava dando conta de novo, e o cara da cobertura, que é o Fagner, que sempre entra um pouco mais duro, tá amarelado, né? Num lance, primeira falta dele no jogo, cartão amarelo. Ali eu já achei que o juiz, ele fez besteira, tá? Depois vocês me falam aqui o que vocês acham. E aí, beleza, o jogo vai seguindo, e a gente tem alguns lances polêmicos. Ainda no primeiro tempo, gente, o Caleri, uma disputa de bola quente, né, que tava rolando ali, uma disputa muito forte entre ele e o André Ramalho toda hora. O André Ramalho teve uma hora que fez uma falta nele também, que o juiz também não deu, e aí ele também fez uma falta no André Ramalho, que o juiz não deu, eles estavam se agarrando toda hora e se estranhando, mas teve um desses lances que o Caleri se irrita, e ele joga a mão pra trás, ele dá com a mão aberta na cara do André Ramalho, mas na cara do André Ramalho. E na boa, meu amigo, isso aí é agressão. Isso é agressão. E tudo bem, o juiz ele adota o critério de sequer marcar falta. Não marca falta. E de fato o VAR não tem que intervir num caso desse. Olha só, se no entendimento da arbitragem aquilo não foi uma agressão, foi um caso onde os caras estão disputando uma bola e sobrou uma mão ali sem querer. Mas claramente, pela imagem da televisão, o que aconteceu, e eu vou mostrar aqui pra vocês, vou deixar um trechinho, olha só, vê o que vocês acham aqui. Ó, olha isso. Na minha opinião, isso é uma clara agressão. A mão tá aberta, a mão vem na cara do Ramalho e de propósito, tá? O Caleri, ele faz isso, ele protege bem, ele é um cara grande, mas nesse lance ele vem com a mão na cara do Ramalho, tá? E aí, gente, o VAR, nesse caso, precisa intervir, mas preferiu não intervir. E de novo, aí não é questão de critério, é questão de regra. O VAR não interviu e tinha que intervir. E aí o jogo come solto, cara. Come solto, e naquele lance, no finalzinho do primeiro tempo, o Corinthians controlando bem o jogo. Se o Corinthians leva esse 0-0 pro vestiário, com 11 jogadores, o Ramon ia fazer algumas alterações no segundo tempo, o Corinthians tinha um elenco melhor para rodiziar que o São Paulo, tá? E o Corinthians teria chance de sair com a vitória, eu tenho certeza disso que eu tô falando. Mas, uma infelicidade ali, o Caleri vai, passa por um primeiro, não cai, passa por um segundo, não cai, e no terceiro, que é o Fagner, ele vai cair, ele tá desequilibrado já, né? A hora que ele cai, o Fagner vem imprudentemente com a sola por cima. Com todo respeito, o Fagner deu bobeira, tá? Deu bobeira. Não podia, cara. Não podia. Fagner, essa aí, você vai me desculpar, mas tá na tua conta, bicho. Você é um cara experiente, meu. Você sabe como as coisas estão acontecendo. E aqui eu vou falar uma opinião minha como torcedor, tá? Porque aqui a gente é torcedor. O Corinthians, cara, perdeu força nos bastidores da CBF há algum tempo. O Corinthians andou aí
batendo de frente com algumas questões que já eram muito prontas, né? Então bateu de frente com uma emissora poderosa em relação a direito televisivo, a gente sabe da parceria dessa emissora aí com o CBF, bateu de frente com alguns empresários que têm trânsito muito importante, inclusive na seleção brasileira, consequentemente na CBF. Então a gente está falando de coisas que a gente percebe que estão acontecendo. E o Corinthians ele tem se tratado em alguns jogos, não é de forma igualitária não, gente, de uma forma muito, muito peculiar. É como se o Corinthians fosse um time pequeno jogando contra um time grande em quase todos os seus jogos em relação aí a um suposto clubismo da arbitragem. É que eu tô falando como meu lado torcedor, não tenho provas, tenho percepções de torcedor, tá? Então é isso, toda hora que o VAR precisa chamar contra o Corinthians, ele chama, cara. E quando ele precisa chamar a nosso favor, não chama não. Não chama não. É uma choradeira e a prova disso tá naquele Corinthians e Juventude lá pela Copa do Brasil, que vocês lembram o tanto que o árbitro sofreu para aceitar aquela chamada do VAR. E ainda assim, no gol do Juventude, no nosso 3-1 lá que classificou a gente, ele anotou um gol onde ele tinha 2 faltas para escolher. Um absurdo. E o áudio dele é bizarro, tá? É bizarro. Então assim, a gente tem um lance daquele. Poxa, gente, não é possível. Os atletas têm que perceber o que está acontecendo. Tem que entender qual que é o clima para o Corinthians nesse campeonato. Nós estamos na zona de rebaixamento. As decisões do VAR não têm sido favoráveis a gente, muito pelo contrário, têm sido desfavoráveis, têm nos prejudicado, tá? Não é equilibrado, não é prejudicado. E essa é a verdade, tá? E aí o Fagner me dá uma sola dentro da área já tendo um cartão amarelo. Então, de novo, Fagner, essa tá na tua conta, bicho. Você é um cara experiente, você não pode fazer isso não, cara. Você não pode fazer isso, cara. Você é louco. Aí o Lucas vai lá, bate o Hugão, quase cata, quase que o Neneca pega o pênalti. Tudo bem, vira 1-0 pro São Paulo, só que o Corinthians teve o Fagner expulso nesse lance. E aí a casa caiu, bicho. Nós vamos voltar pro segundo tempo inteiro com um jogador a menos? E aí, o que você faz? Ramon Dias no segundo tempo faz uma substituição muito inteligente, até cantei para um amigo meu, algumas substituições inteligentes. Ele muda o esquema de jogo, ele desfaz a linha de 4, fixa uma linha de 3 zagueiros, né, com o Félix, com o Ramalho e com o Kaká, planta os 3. Ele libera os laterais, na verdade saca o Bidu, já tinha perdido o Fagner, né? Ele tira a posição de lateral do time, ele mantém esse losango jogando, abre o losango com as alterações, né? Ele tira o Martínez, que não estava bem no jogo. O Martínez estava errando muito passe. Jogo ruim do Martínez, tem que falar. Jogou muito bem nos anteriores 2, 3 jogos seguidos. Esse estava desgastado, sei lá o que aconteceu. Foi mal. Ele bota o Coronado para jogar, enfim, né? E ele põe o Carrilho para jogar. Então o que ele faz? Ele abre o Carrilho numa ponta do losango, fazendo uma posição quase de meio lateral ala. Ele abre o Coronado na outra, também fazendo meio lateral ala. Ele tira o Bidon, fisicamente mais fraco, né? Apesar de ser melhor que o Charles, mas fisicamente mais fraco. Ele tira o Martínez, está errando muito passe, e ele pega o Charles, que é mais brutão, e recua para a posição do Martínez. Eu acho o posicionamento bem correto. Aí ele criou um losango leve, com jogadores que teriam condição ali de fazer essa condição de marcar, né? E também sair para o jogo. E deixa o Garro ali postado na posição de 1 do losango, né? Alimentando os atacantes, e mantém o ataque com o Romero e o Yuri Alberto. Ou seja, basicamente a estrutura mesma. Eles sacrificam o jogador da linha de defesa, para manter uma estrutura de jogo em prol do ataque. E detalhe, ele faz o meio-campo ficar mais ofensivo no segundo tempo, jogando com 1 a menos. É uma substituição de coragem, uma alteração de coragem de um técnico que já passa a conhecer bem o seu elenco, tá? Isso tem que ser dito. Gostei muito da visão de jogo do Ramon Dias, do Emiliano. E não é surpresa para ninguém, o Corinthians melhora no jogo com 1 a menos, o Corinthians começa a empurrar o São Paulo para trás, o Corinthians cria chances de gol. O Romero, bicho, me perde um gol embaixo da linha, dá um carrinho ali, né? Uma jogada pela direita. Eu acho que foi o Carrilho que meteu essa bola na área, me corrija se eu estiver errado. Dá um carrinho ali numa bola pela direita, a bola passa assim mesmo, tá? Da chuteira dele, não entra por pouco. Se o Corinthians continua com 1 a menos só, o Corinthians empata esse jogo, cara. O Corinthians estava amassando o São Paulo. O São Paulo não conseguia jogar. Só que a gente teve alguns outros lances ali que foram desequilibrando o time do Corinthians no jogo. Algumas faltas trocadas, né? Que os jogadores corintianos acabavam dando uma entrada, era cartão, era muita advertência e aí reclamação. O time do Corinthians estava entrando na pilha. Aí teve uma jogada pelo lado direito do ataque do Corinthians que o Yuri Alberto vai disputar uma bola, bicho. E ele toma um braço no queixo, cara, na boca. Eu vou mostrar essa imagem pra vocês, dá uma olhada isso aqui. Vê o que vocês acham. Olha isso. Cara, com todo respeito, se isso não for lance de agressão para VAR e expulsão, principalmente seguindo o mesmo critério que se seguiu em relação ao lance do Fagner no primeiro tempo,
Não tô entendendo mais nada realmente de futebol. Não tô entendendo mais nada. Não é possível, cara, que esse lance não era lance pra VAR. E o juiz não dá. E o time do Corinthians fica muito irritado, porque o Yuri fica caído da mesma forma que ficou o seu Caleri lá no primeiro tempo, esperando a bola parar e a arbitragem chamar. E quando a bola sai, a bola para, o árbitro faz assim pros caras. Não vou chamar. Não vou olhar, diferentemente do que aconteceu no lance do Corinthians, no lance do pênalti no primeiro tempo. E os jogadores do Corinthians ficam muito irritados. Não é justificativa, tá, pro que aconteceu logo na sequência, mas ficam muito irritados. E no lance seguinte, bicho, o Luciano, ele dá de costa assim, ele dá uma, dá duas no Ramalho, o Ramalho fica puto com ele, vai lá e dá a cotovelada no Luciano. Cara, tá de brincadeira, né, Ramalho? Você jogou, bicho, na Holanda, no PSV Eindhoven, você é um cara com carreira internacional, você é um cara que foi muito bem avaliado no futebol holandês, inclusive. Tudo bem, PSV não é um grande time hoje em dia, mas não importa, você é um cara que tem carreira internacional, tem experiência. Chegou no Corinthians jogando muito, assumiu a posição, a camisa é tua, cara, você é o xerife do time, você é o cara que baixa a bola da galera, que dá uma acalmada no time. Você vai me dar uma dessa no Luciano, bicho, no Luciano. Luciano tomou na cara, ficou rolando lá, pronto, VAR. Claro, pros caras é VAR, cara. E vou falar aqui, tinha que expulsar mesmo, tá? Porque o lance foi pra expulsão. Uma coisa não justifica a outra. Então olha só, do mesmo jeito que o Fagner correu risco e tá na conta dele, o Ramalho fez besteira, cara. Ramalho, você não pode fazer isso, meu. Porra, cara, onde você tá com a cabeça, cara? A gente com um jogador a menos, botando os caras no bolso, com chance de empatar, você me dá uma dessa? Dali pra frente o jogo mudou, né? 2 jogadores a mais pro São Paulo em campo. Ramalho novamente justamente expulso. Independentemente do que aconteceu ali com o Yuri, o Romero, que tomou uma cotovelada também na cara do Arboleda. Meu Deus do céu, olha, vou falar pra vocês, um terror o critério da arbitragem, um terror, que fique registrado. Sim, a arbitragem teve influência direta no resultado, marque isso, porque teve, tá? A gente teve aí o Corinthians muito exposto. Então, mas o Ramon, ainda assim, olha só, o Ramon fez mais algumas alterações, e aí eu acho que ele errou em uma. Ele me põe o Memphis em campo. No momento ainda o Corinthians tinha um jogador a menos só, tá? Mas ele põe o Memphis em campo e ele tira o meia, tira o Garro, né? Então o Corinthians já estava fragilizado. Eu até entendi a posição dele lá, vamos colocar o Memphis, que é um cara que vai segurar a gente lá pelo nome e tudo mais, talvez dê esse efeito. Mas daí a hora que o jogador do Corinthians, o Ramalho, também é expulso, o Memphis tá visivelmente fora de ritmo em relação aos outros jogadores do Corinthians, né? Você pega o Carrilho jogando, Carrilho monstro, hein? Entrou muito bem nesse time do Corinthians, corre demais. Ele consegue fazer posição, ele marca, ele voltava para cobrir defesa, ele fazia volante no meio campo, roubava a bola, ele levava a bola pro meio, pro ataque, ele chegava na linha de fundo, corria muito. Carrilho corre muito, físico super avantajado, o cara é leve, tem que ser titular, hein, Ramon? O Carrilho é titular nesse losango aí, você me ajuda a te ajudar, hein? De qualquer forma, quando ele tira o Garro e quando eles têm um jogador expulso, o Memphis, cara, acaba virando um jogador a menos pelo ritmo de jogo dele. O Memphis é um cara top de linha, tá? Top de linha, quando estiver em forma, direito, e com ritmo de jogo, ele vai fazer muita coisa ali no time do Corinthians, tá? Mas a gente tem que ter calma também com o cara, e isso é sério. Eu já tô vendo o corintiano modinho, porque o cara ganha tanto, porque não dá, porque... Me ajuda, gente, me ajuda. O principal ativo do Corinthians é a torcida. Agora a hora não é essa. A hora nossa é de ter consciência, não cair na pilha desses caras, da mídia flamenguista, beleza? Que isso é assunto para outro vídeo, né? Escárnio, aliás, o que a CBF fez em relação à Copa do Brasil, mas isso aí a gente fala depois, tá? Não podemos cair na pilha de adversário, porque perdemos em clássico. Nosso campeonato não é ali, tá? A rodada foi boa pro Corinthians, todo mundo perdeu, inclusive o Corinthians. Jogo de vida ou morte pra gente, Internacional de Porto Alegre na Arena, a gente tem que ganhar ali. Se ganhar, sair da zona de rebaixamento. Anota o que eu tô falando aí. É ali que a gente tem que focar, nosso campeonato é esse, tá? Memphis não tinha o que fazer em campo ali, cara. Não era jogo pra entrar o Memphis, tá? Com um jogador a menos já não era. A gente ia queimar o cara, né? Colocar ele à mercê aí dos torcedores, né? dos apaixonados aí, dos emocionados, né? Cara, Corinthians não é isso, gente. Corinthians não é isso, tá? Então acho assim, o Memphis ainda vai ajudar muito, tá? Mas não era o jogo pra ele. Nessa aí o Ramon, na minha opinião, errou. Mas de qualquer forma, o Corinthians valente, tá? Valente, tomando alguns contra-ataques. São Paulo muito desorganizado, perdidaço. O Corinthians ainda acha um gol com o Yuri Alberto e ainda tem 2 chances, 2 chutes a gol, um deles do Romero lá, que o Rafael, goleiro do São Paulo, fraco o goleiro do São Paulo, diga-se de passagem, perdeu, né? O Romero acabou perdendo o gol. O Corinthians tinha chance de empatar com 2 a menos, cara. E aí, enfim, se jogou pra frente, teve coragem. O Corinthians teve coragem, até porque perdido por 2, ou perdido por 3, ou por 10, dava na mesma, né, a altura do campeonato. E o Corinthians acabou tomando o 3º gol numa questão matemática, gente, não dava. Você subia com 4-5 pra tentar fazer o gol de empate, se fizesse, ia se fechar lá atrás até o final do jogo.
E numa dessas aí acabou tomando um contra-ataque, era 2 contra 4, 2 contra 3, e o São Paulo matou o jogo. Aquele gol do São Paulo terceiro é o gol normal, vamos dizer assim, né? Gol que não é normal é o segundo, que saiu um pouco antes, né? Antes, eu até acabei esquecendo de falar do segundo gol do São Paulo aqui, uma cobrança de escanteio. E aí, pô, Gustavo Henrique, tu entrou pra ser o cara alto ali, né? Gustavo Henrique faz assim, ó. Ele vê a bola passando, o Arboleda vai lá sozinho e mete o segundo gol. Aquele segundo gol não era pra ter saído. Esse aí foi uma falha de posicionamento. Isso é uma falha de posicionamento, tá? Acabamos até esquecendo de falar do segundo gol aqui, com tanta polêmica, arbitragem, catimba e tudo mais. Agora o terceiro gol lá, o do André Silva, é um gol normal, tá, gente? É um gol normal, um gol de um time como o Corinthians estava tentando a qualquer custo buscar um empate com muita valentia, coragem, com 2 jogadores a menos e um fôlego assustador, tá? E aí, num contra-ataque, lógico, matematicamente São Paulo superior, vai lá e faz um gol, mata o jogo. É importante, o Corinthians interrompe uma série aí de alguns bons jogos, 5 vitórias nos últimos 6 jogos, perdeu esse jogo, não é nenhuma tragédia porque a rodada esteve conosco, São Jorge nos abençoou nessa, tá? E eu acho que o Corinthians tem chances, plenas chances de vencer o Internacional de Porto Alegre na próxima rodada e sair aí da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mas nosso próximo duelo é contra o Flamídia na quarta-feira pela Copa do Brasil. E eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que se for necessário, o Corinthians sequer entre em campo. Se a CBF não tomar alguma providência em relação à vergonha da alteração das datas em favor do Flamengo, boicotando o seu próprio regulamento de competições. Sim, eu tô junto com a Gaviões da Fiel e tô junto com o presidente do Corinthians, Augusto Melo, nessa. Se a CBF não mudar o seu posicionamento e o Corinthians não quiser entrar em campo em forma de protesto, que seja para melhorar o futebol brasileiro, que não entre, tem meu apoio como torcedor corintiano. Legal? E aí a gente aproveita para focar no brasileiro e ganhar a Sul-Americana, que lá a gente também tem um confronto que é plausível. Para isso, a gente tem mais time que o Racing, dá para ir para cima e conquistar uma Copa aí. Beleza, gente? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa teu comentário aí, vamos debater um pouco de Corinthians. Deixa o like, compartilha com os amigos. Segue o canal, aciona o sininho. Vou tentar aí publicar um vídeo por dia pra gente conversar um pouco de Timão. Se vê na próxima. Valeu!